Oi, pessoal, tudo bem? Luciana Lobo, lembra de mim? Então, vim conversar hoje, ainda não sobre a terceira etapa em si, mas sobre alguns pontos importantes, como citações. Como é que se faz uma citação direta, uma citação indireta, ou seja, como é que eu cito alguém no meu artigo? Porque, é claro, gente, quando eu vou falar uma definição, eu estou usando a definição de um autor, de alguém, né, que já publicou sobre isso. E aí eu preciso citar ele. Se eu for usar exatamente o que ele disse, eu vou colocar entre aspas nessa citação. Se eu for, isso é uma citação direta. Se eu for falar parafraseando, ou seja, colocando a ideia dele, mas com as minhas palavras, essa é uma citação indireta, mas eu também tenho que citar, porque a ideia é dele, não é minha, tá? Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje e sobre as considerações finais do trabalho. Vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês. Tanã, que é esse, hein? Toda vez eu falo, gente, eu vou fechar, deixar só uma aba ou outra aberta. Mas eu não sei se vocês são igual a mim. Eu vou abrindo. E aí eu tenho a sensação que se eu fechar, eu não vou achar nunca mais. Isso porque eu trabalho com duas telas. Mas meu sonho de consumo é trabalhar com mais. Vai me deixar um pouco mais fora da realidade, deve ser. Mas eu gosto, sabe? Então eu vou deixando as coisas abertas e assim vai indo. Bom, vamos lá. Bom, primeira coisa, hoje, gente, eu respondi algumas dúvidas e fiquem à vontade para perguntar, para mandar mensagem. É isso mesmo, manda mensagem, eu respondo. Só voltando um pouco, na nossa sala tem as três etapas, né? Então, eu aconselho vocês a lerem as três etapas, o que vai ser pedido na etapa um, na etapa 2 e na etapa 3. Assim vocês conseguem ter uma decisão, uma visão geral do negócio, né? Na etapa um, lembra? É a escolha da empresa. Eu vou escolher uma sociedade anônima que esteja bastante, consolidada no mercado, com bastante dados. E dessa empresa, depois eu vou falar alguns dados, alguns pontos no artigo que já estão previstos na etapa 2 e, consequentemente, na etapa 3. Mas você também pode abordar algum ponto dessa empresa que você acha bem legal. Eu sempre gosto de dar o exemplo, pô, vou falar sobre o compliance no banco X, como a aplicação do compliance no banco X. Mas vocês vão ver nas etapas que eu também vou pedir a parte financeira da empresa, o histórico. Então, nas etapas eu já venho delimitando o que vocês vão ter que analisar dessa empresa. Mas, Lu, eu posso falar alguma coisa a mais? Nossa, claro que pode. Posso pegar um corte diferente? Claro que pode, né? Tá bom? Então, fiquem tranquilos e, na dúvida, manda pergunta. Então, hoje, como eu falei para vocês, nós vamos falar sobre a citação direta, a indireta e as considerações finais. O que que é uma citação direta? Nossa, Lu, escuto tanto falar sobre isso, mas não sei direito. Citação direta, gente, é uma transcrição literal das palavras do autor. Então, o fulano está falando que o homicídio previsto no artigo 121 se dá quando a pessoa mata alguém e aí o homicídio doloso qualificado é quando ela mata alguém, por exemplo, por motivo torpe. Palavras de um doutrinador, né, de um jurista sobre isso. Estou dando exemplo de direito que vocês sabem, eu sou dessa área. E aí, se eu usar exatamente as palavras que o doutrinador falou, que o jurista falou, isso é uma transcrição literal do que ele disse, e isto é uma citação direta. Já na citação indireta, eu reescrevo as palavras do autor com as minhas próprias palavras. Então, eu leio o que ele falou, o conceito que ele deu, e eu arrumo esse conceito com as minhas palavras, mas o conceito é dele. Então, em ambas, seja citação direta ou citação indireta, em ambos os casos, tem que ter a referência da fonte. Eu tenho que dizer quem é esse autor, aonde ele falou isso. Exemplo de citação direta. Segundo Meirelles, e ele falou isso em 2011, na página 35, eu só coloquei assim, porque esse livro ou esse artigo vai ser citado lá nas minhas referências, aspas. Então, aspas, estou falando exatamente o que ele disse. Desculpa, gente. A administração pública se sujeita aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Então, Meirelles disse exatamente isso na página 35. É uma citação direta, por isso eu coloquei entre aspas. Já na citação indireta, eu peguei aquela definição do Meirelles e adaptei para o que eu queria com as minhas palavras. Então, de acordo com Meirelles, 2011, já não vou colocar as páginas porque não é exatamente o que ele disse. Já não vou colocar aspas porque não é exatamente o que ele disse. Aí, eu coloco com as minhas palavras. Os princípios constitucionais norteiam a conduta da administração pública, buscando legalidade e eficiência. Veja, o conceito é muito próximo daquele que estava, entre aspas, no exemplo anterior, mas aqui eu adaptei a ideia para o que eu queria. Mas eu tenho que citar que a ideia é dele, não é minha. E quando que eu uso cada tipo? Quando eu uso uma direta, quando eu uso uma indireta. A direta, quando a formulação é exata do autor, é essencial para o meu trabalho. Então, eu colocar no meu artigo exatamente o que ele falou é muito importante para o meu trabalho. A indireta, eu vou colocar a ideia adaptada ao meu texto, mas sempre indicando a fonte de pesquisa, tá? E o que ter nas considerações finais do artigo? Você tem que ter uma síntese dos principais achados, então, do que você colocou no teu artigo. A resposta do objetivo de pesquisa. Então, lá na introdução, lembra, vocês colocaram o objetivo de pesquisa. Qual era o objetivo? O principal, né? O geral e os específicos. E aqui você vai responder, claro que não falando, o objetivo geral era esse e eu cumpri assim. Não, você vai fazer um parágrafo demonstrando a resposta daquele objetivo geral e do objetivo específicos, tá? Você vai colocar a limitação do seu estudo, isso é opcional, mas enriquece demais o trabalho. E sugestão para pesquisas futuras, também enriquece muito. Olha, futuramente seria legal o aprofundar na parte de contabilidade da empresa, de como a empresa atingiu esse número, né? Esse resultado tão positivo. Então, uma expectativa futura para o leitor ficar com vontadezinha para os próximos, sabe? Exemplo de considerações finais. Conclui-se que a sindicância investigativa é essencial para garantir o devido processo legal. Propõe-se investigar futuramente o impacto da tecnologia nos procedimentos administrativos. Claro, pessoal, que as considerações finais não é só isso, né? Você vê aqui, eu nem coloquei a resposta aos objetivos. Isso aqui é o finalzinho, o último parágrafo. Nenhum item do nosso artigo vai ser feito de um único parágrafo. Isso deixa ele muito pobre, gente. É uma coisa um pouco mais robusta, né? Um pouco mais profunda. Então, isso aqui é só um exemplozinho pequenininho do que tem que ter no finalzinho das considerações. E o que incluir nas referências? Incluir as obras efetivamente citadas no processo. Então, não é qualquer coisa que você leu que você vai colocar, é tudo que for citado no artigo. Então, você citou no artigo, tem que estar nas referências. Use até 5 obras principais no seu referencial teórico. Foque na profundidade e coerência dessas fontes utilizadas. Então, tem que ter um motivo para a fonte que você usou. E cite também, nessa citação também é importante você colocar os sites que você usou. E a gente usa muito isso agora, né? Porque tem artigos acadêmicos, tem livros acadêmicos, então você pode citar. Você coloca o site e vai colocar quando que você verificou isso, tá bom? Dica de qualidade para o nosso artigo. Evitar listar muitas fontes superficiais. Então, é importante você usar fontes realmente que foram importantes para o teu artigo. Trabalhar bem cada autor e cada teoria que você escolheu. Priorizar sites institucionais, acadêmicos e científicos. Gente, tem uns sites por aí que são legais para a gente tirar umas dúvidas. Não julgo, respeito, mas não são acadêmicos. Ou seja, eu, Luciana, que sou formada na área de direito, posso escrever sobre física quântica lá. E o que eu sei de física quântica? Nada. Mas eles não vão verificar se eu tenho conhecimento, se aqueles dados que eu estou colocando são verdadeiros, que aquelas fontes que eu citei são reais. Então, não é um site científico, não é acadêmico. Então, procurem sites reconhecidamente acadêmicos para poder usar. E beleza, é para usar mesmo. E consulte a aba que a gente tem na nossa sala, que são as regras da ABNT, para que o nosso artigo fique de acordo com as normas da ABNT.
para espaçamento, quando eu uso negrito, quando eu não uso negrito, quando uso itálico, quando não uso itálico, tá bom? Essas coisas parecem bobeira, mas não é importante. Quando a gente faz um bolo, não tem uma ordem de colocar os ingredientes? Não tem uma forma de colocar os ingredientes para o bolo sair legal? Tem, né? Ah, esse bolo é de liquidificador, esse é batido não sei o quê. Até eu sempre gosto de dar o exemplo do pudim. O pudim, para ficar cremoso, você faz de um jeito, o pudim, para ficar com furinho, você faz de outro jeito. Vejam que eu gosto de doce de cozinha, né? Então, o artigo é a mesma coisa, ele tem uma forma. E a gente tem que seguir essa forma para ele ficar legal, tá bom? Exemplo de referência. Olha lá, Freire, vírgula, Gilberto. Então, primeiro o sobrenome vem todo em maiúscula, o outro nome é só a primeira letra em maiúscula, o nome do livro ou do artigo, da revista que você está usando, a edição do livro, aonde foi publicado e o ano. É assim. E a gente tem que manter esse padrão em todas as referências. E por hoje é só. Gente, estou à disposição para tirar as dúvidas. Fiquem tranquilos, o artigo está andando, das correções que eu estou fazendo, eu estou feliz. Eu vou dando devolutiva para vocês. Eu sou chata mesmo, tento ser detalhista para a gente chegar num artigo muito legal, para o negócio ficar muito bonito, para a hora que você olhar e falar: caramba, meu filho ficou pronto e ficou lindo, tá bom? Contem comigo. Até o nosso próximo encontro. Saúde para todo mundo. Tchau, tchau.